Aqui a pergunta: o que seria indicado como suplementos para pessoa com ansiedade, depressão no intestino saudável e não saudável? Eu até comentei aqui no chat, né? Eu queria confirmação do doutor. A minha apresentação foi o seguinte, o que eu comentei. O senhor estava mostrando ali o magnésio, vitamina B12, B9, vários nutrientes que são B3, importantes. B6, magnésio, SAMe, Vitaminas do complexo 5-HTP. B. Perfeito. Então, para o suporte, para o tratamento emocional, são esses nutrientes. Se a pessoa está com o intestino saudável, então necessita somente desses nutrientes. Se ela está com o intestino doente, com a permeabilidade, ela precisa tratar a permeabilidade primeiro, é isso? Exato, esse é o ideal, né? Não significa que você não possa usar, por exemplo, um 5-HTP, né? Você pode até usar. Pode tratar em conjunto. Em O ideal conjunto. seria tratar em conjunto. Sempre em conjunto. Tem que mudar a alimentação, tem que mudar o estilo de vida dessa pessoa. Por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho da fisiologia. Isso aqui que eu expliquei hoje, quando a gente vê a primeira vez assim, é meio assustador, é um monstrinho, né? Mas quando você começa a ler, dar uma olhadinha mais, você vai entendendo, não é tão difícil assim. E aí você entender um pouquinho da fisiologia vai facilitar você saber o que você vai fazer, né? O que você vai recomendar para essa pessoa. Então, a primeira coisa que você pode recomendar para todo mundo é necessário, é essencial, é importante, nunca vai fazer mal, é mudar os hábitos, mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, fazer exercício físico dentro dos limites da pessoa. Isso aí é o básico. Só aí, se ela mudar o estilo de vida, ela vai melhorar muito. Vai ter uma mudança muito grande na saúde, uma resposta muito boa. E aí você entra com o ômega 3, que é para evitar inflamação, você entra com o açafrão da terra, você pode entrar lá também com 5-HTP em conjunto, magnésio, né, na dosagem certa. Então, o 5-HTP, se for o caso da depressão. Então, essas coisas todas, né, vão fazer uma grande diferença aí. Muito bem. Vamos mais uns 5 minutinhos aí, que nós já estamos chegando quase 2 horas de live, de aula hoje, né? Respondendo aqui as perguntas, que não tem fim. O pessoal sempre vai acompanhando, perguntando mais. A semana que vem teremos novas lives, sempre, toda segunda e quinta-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Então não se esqueça, tá? Canal Viva Melhor, Naturopatia e Iridologia, hoje, excepcionalmente, que saiu em 2 canais aqui. A pergunta da Vilneide. Vilneide disse assim, vou 3 vezes ao banheiro assim que acordo, perguntando se isso é normal. Olha, isso depende muito, né, da quantidade de alimento que a pessoa comeu no dia anterior, o tipo de alimento, a consistência das fezes, né? Se as fezes saíram, é uma fezes num aspecto normal, né? Vamos dizer assim, bonita, né? Bronzeada, tem um formato de banana, vamos dizer assim, não está na forma de diarreia, não está aquela coisa melequenta, né? Então, se foi as fezes foram normais, isso é um bom sinal. E a quantidade também que é eliminada, né? Se eliminou uma quantidade boa, suficiente, geralmente não vai 3 vezes seguidas, né? Vai ser 3 vezes, mas é ao longo do dia. Isso é o mais normal, né? Agora, quando a pessoa usa muito alimento, Travou um pouquinho aqui a chamada com o Dr. Fernando. Vamos aguardar aqui um instante. Vamos aguardando aqui. Olha só. Bom, pelo menos estamos no finalzinho. Espero que volte, que dê tudo certo. O Dr. Fernando está colaborando, contribuindo conosco. Como eu disse, Dr. Fernando é naturopata, iridologista, psicólogo. continuando. E está trazendo esse conhecimento aqui para nós. Felipe, Dr. Fernando, cortou um pouquinho a transmissão, não sei se isso. o problema foi aí ou aqui. Comigo. Não sei, mas cortou bem aí. Então, o senhor estava falando sobre a questão da evacuação frequência, né? Isso.
O tipo de fezes, né? Eu observar que, dependendo do tipo de fezes, pode ser que a alimentação esteja provocando esse problema, né? Então, alimentos com alto peso molecular, muita soja, trigo, muito pão, né? Muito trigo. Pode ser o integral também prejudica, né? Por causa do tipo de trigo, né? Que nós temos hoje em dia. E também, às vezes, alimentos que irritam o intestino de uma certa forma, né? O açúcar, as frituras, soja, que é alimento transgênico, milho, né? Que a maior parte hoje é transgênico também, o trigo, o leite, e aí vai provocar diarreia, a pessoa vai ao banheiro à prestação, né? Começa a ir mais vezes, com muita frequência, às vezes sai meio diarreia, umas fezes um pouco pastosa, né? Não de consistência firme, isso já é um indicativo que o intestino não está saudável, né? Se sujar muito o papel, tem pessoa que após ir ao banheiro, ela precisa de um banho, né? Então, isso não é um bom sinal de intestino saudável. Muito bem. Tem aqui mais uma pergunta da Lucimar. Só queria comentar aqui a Caetana. Caetana disse assim, olha, está assistindo a aula após muitas lágrimas, com semana de perdas familiares, né? Nossos sentimentos, Caetana, muitas pessoas que tiveram perdas, principalmente nesse período de pandemia. Esse é um dos fatores extremamente estressores também, que causam abatimento, leva à depressão, e é natural vivenciarmos o luto. Eu mesmo, né, perdi meu irmão há pouco tempo, cheguei a comentar aqui no canal, há poucos dias perdi um tio. Não é fácil lidarmos com as perdas, né? Por isso precisamos tratar. E nessas situações, doutor Fernando, que são comuns, a depressão é muito comum, situações de perdas, de luto mesmo, né? De falecimento de entes queridos, principalmente. Nós estamos falando aqui das soluções, também da suplementação, do tratamento. Para tratar a causa, qual a duração do tempo? Né? Primeiro, perguntar imediato ou não? Relativo ao estresse, relativo à depressão ou intestino, diretamente, a pergunta? Vamos então responder as duas, né? Para ficar mais completo. Intestino e o estresse, a depressão, essas questões emocionais. Ok. Olha, isso varia muito, doutor Felipe, de pessoa para pessoa, né? De um modo geral, aquela pessoa que ela abraça o tratamento certinho, né? Ela começa a seguir direitinho e ela se esforça para isso. Muitas delas conseguem uma boa resposta já nos primeiros meses, né? 2, 3 meses, ela já tem uma melhora. Agora, para o intestino dela ir voltando ao normal mesmo, a hiperpermeabilidade intestinal ir desaparecendo, isso daí já leva cerca de 6 meses a 1 ano, alguns casos até 2 anos, né? Para voltar ao normal. Relatando uma experiência pessoal, eu fiz uma experiência, fiquei 10 meses totalmente sem glúten, sem consumir nada de trigo, durante 10 meses. Os primeiros 15 dias, eu tive uma crise de abstinência. Eu sentia uma falta tremenda de comer um pão, de comer um carboidrato de pão. Eu comia tapioca, comia mandioca, batata doce, fazia pão de arroz, mas a vontade de comer um pãozinho de trigo era muito grande. E aí dava até tremedeira, um mal-estar, né? Mas passados 15 dias, normalizou. E aí eu comecei a sentir diferença no meu organismo, eu tinha muito cansaço, muita fadiga, deitava cansado, levantava cansado, e aí então, sem o glúten, foram 6 meses, eu tive diferença, senti diferença, passou o cansaço, eu almoçava, dava uma vontade de deitar, um sono mortal, e muito gases também. E depois, então, deixando o trigo, né, eu fiquei 10 meses sem trigo, mas com 6 meses eu já senti uma diferença muito grande, né? Aí, hoje eu uso trigo, na minha casa a gente usa, né? Mas muito pouco, né? Muito pouco. Quem mais consome um pouco é o meu cunhado. Meu filho praticamente não usa, minha esposa não usa nada de trigo, já tem 2 anos. E eu,
Raramente, só quando vai numa visita, alguma coisa assim, né? Aí a gente acaba consumindo para não ser deselegante na casa dos outros, né? Mas não é o meu hábito, assim, rotineiro na alimentação, né? Então, com 6 meses, senti grande diferença. Então, isso vai variar muito do tanto que você se empenha, quais são os outros alimentos que você consome. Às vezes você deixa o trigo, mas continua consumindo muito açúcar. Deixa o trigo e açúcar, mas continua passando muito estresse, muita ansiedade. Então, você vai continuar tendo problemas intestinais, se for o teu órgão de fragilidade maior, né? Tem outras pessoas que vai ter outras manifestações. No caso de uma depressão, se for por um luto geralmente dura em torno de 1 ano, no máximo, né? Passando de 1 ano já é um luto patológico. No caso de uma depressão simples, né, que não seja causa orgânica direta, como, por exemplo, problema de tireoide e tal, então você consegue controlar com 6 meses, 3 meses, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Muito bem, doutor Fernando. Então, agradecemos aí muito a sua participação, todo esse conhecimento, essa aula incrível, que é um divisor de águas aí para quem lida com essas situações, com o tratamento da depressão, do pânico, e está acostumado a fazer uso de ansiolíticos, não vê perspectiva de mudança, de melhora, nunca ouviu falar dessas relações. Claro que nós temos muitos alunos que já estão conscientes, né, já entendem muito desse processo, mas é uma ótica, uma percepção, uma apresentação de forma diferente, tem um impacto muito grande, isso favorece todo o aprendizado. Então, muito obrigado mais uma vez aí pela participação, né? Todos aqui agradeceram, gostaram muito, tivemos muitas parabenizações, e teremos outras oportunidades, né, doutor Fernando? Sim, doutor Felipe, com certeza, né? Eu que agradeço o seu convite, agradeço aí também todos que suportaram a gente aqui por mais de 2 horas, né? Falando tanta coisa, tanta informação de uma vez, é que o assunto é todo interligado. Eu achei por bem concluir o assunto hoje mesmo, né? Para a Sim, gente ficou perfeito. não ficar com ele picotado, porque se a gente faz na outra semana, já esqueceram muitas das informações daqui, Não, né? ficou perfeito. Está Então, aí, teve um erro de digitação, mas está aí o agendamento de consultas com o doutor Fernando. Está aí o contato, 45 999 62 2349. Aí eles passam os valores, tudo direitinho. É só entrar em contato pelo WhatsApp, ok, pessoal? E lembrando que eu citei, né, que nós estamos aqui sempre nas nossas lives, toda segunda e quinta-feira, às 20 horas, pelo canal Viva Melhor Naturopatia e Iridologia. Curte o nosso vídeo, nossa transmissão, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos promover, propagar saúde, a naturopatia. Como eu sempre falo aqui, né, doutor Fernando? Nosso desejo é que você que está nos assistindo viva mais e melhor, que Deus te abençoe, que te dê saúde, que isso aí. tenha saúde total e viva mais e melhor, né? É isso aí. A gente pode ter tudo, né? Mas se a gente não tiver saúde, não tem nada para desfrutar com alegria, né? Então, saúde é um patrimônio, é um presente de Deus. Nós devemos valorizar, de fato, muito a nossa saúde e corrigir o nosso estilo de vida, nossos hábitos, né? E lembrar que nós podemos ter uma grande diferença na nossa vida, na nossa saúde, e fazer uma grande diferença na vida dos outros, né? Quando você aprende e pratica, você consegue transmitir com autoridade para os outros, porque você vivenciou e vivencia aquilo que você ensina, né? E isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima noite, então. Uma ótima noite a todos Obrigado. que estão aqui conosco. Boa noite. Tchau, tchau para todos. Até mais. Encerramos, Tchau. então. Até segunda-feira, às 20 horas, pessoal. Boa noite. Obrigado.